Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Guardar o pessoal entrar pra gente começar mais uma live hoje. A gente vai ter a honra de receber novamente o professor Fagner Sandes. E o nosso tema é cursos jurídicos, currículos por competência e metodologias ativas. Me fala. O professor Fagner já tá por aqui. Deu uma travada aqui, pessoal, que eu tava mexendo no Bluetooth, aí ligou com a música do celular, ligou tudo junto. Vou chamar aqui o professor. Olá, professor. Oi, Mayara, tudo bem, querida? Boa noite, como vai? Boa noite, tudo bem? E com você? Tudo caminhando na mais perfeita ordem, na graça de Deus. E você? Gostei da estante aí, hein? Você viu, deu uma Maravilha, hein? arrumada, professor. Agora já tá dando uma ajeitada aqui, mudando um pouco o Linda, cenário, linda. né? Obrigada. Livros, uma florzinha ali, vinho, muito bom, Né, pra muito dar bom, um muito bom. cafezinho ali. É, só Professor, falta a maquininha do expresso. nossa, eu tô tentando arrumar um espaço aqui também, viu, professor, para isso. Eu ainda vou ajeitar algum aqui para máquina. Você vai ver. A próxima live a gente vai ter uma máquina de café. Maravilha, maravilha. Mas parabéns, o ambiente está muito propício, né, exatamente para os propósitos que você apresenta. Então, eu fico muito feliz, feliz de ver você bem também. Família está bem, todo mundo bem. Graças a Deus, professor. E por aí? A Carol tá bem? Tá Tá tudo tudo bem bem? também. Ah, que Miguelzinho tá bem, bom. tudo na paz. Graças a Deus, né, professor? Professor, gostaria de te agradecer novamente. Falei aqui que a gente está contando com a sua segunda participação aqui no nosso canal, né, no nosso Instagram. Muitíssimo obrigada mesmo pela sua disponibilidade, né? Eu sei que a correria aí, né, sempre, né, cursos, lives, aulas, né, professor, inúmeras coisas aí fazendo e abrir esse tempo aqui pra gente é muito gratificante. Muito obrigada mesmo, viu? Olha, É, Mayara, eu é que agradeço, porque assim, você sempre é uma pessoa muito gentil, uma pessoa sempre muito atenciosa, né, que realmente assim nos responde de imediato. Já não é de hoje que a gente tem a oportunidade de trabalhar juntos, né? é É, já verdade, nos professor. Então, assim, você sempre foi muito, muito prestativa, realmente. Eu fico muito feliz em ter essa recepção por você, da gente poder estar conversando sobre algo que realmente no cenário do estudo jurídico é novo e que ainda está impactando, né, essa própria proposta de um currículo por competências, metodologias ativas. E a nossa ideia é conversar um pouco para tentar esclarecer o que é, né, para Uhum. afastar esse talvez monstro inicial que está sendo aí visto por muitos. É verdade, professor. Falei que o pessoal, os meus cachorros, o professor acho que já está acostumado também, né? Deve ouvi-los, né? Estamos no home office, acontece isso mesmo, né? Estamos em casa, vocês estão na nossa casa aqui. Professor, eu falei para o pessoal que o nosso tema hoje, né, como o professor apontou, é cursos jurídicos, né? Currículos por competência e metodologias ativas. E como o professor falou também, realmente no curso de direito é difícil implementar algumas coisas assim, né, professor? Mas se faz cada vez mais necessário, né? Para começar, uma dúvida minha aqui: o que seria currículo por competências, professor? Vamos lá, Mayara. Se você me permitir, eu quero fazer primeiro uma introdução, antes Claro, de responder a sua pergunta. Pode ser? claro, professor. Tá, então vamos lá. O que acontece? Nós estamos acostumados, né, nos cursos jurídicos, nas faculdades de direito, e isso é uma tradição nossa, do aluno chegar para assistir à aula e ter ali um professor que é a luz do conhecimento, que seria aquele detentor de conhecimento absoluto, e esse professor, ele simplesmente faz uma transmissão das informações que ele detém, né, daquilo que ele guarda para si. Então, a sala de aula é o momento oportuno, dentro do modelo tradicional de ensino, e aqui particularmente nos cursos jurídicos, em que o professor ele passa as informações, ele exterioriza o conteúdo que ele tem
internalizada através de suas pesquisas, investigações e tudo mais. Então, o que a gente propõe quando se fala num currículo por competências? Tá? É a gente criar um desapego desse mecanismo, desse processo de aprendizagem tradicional, que, a bem da verdade, existem vários estudos científicos demonstrando que esse modelo tradicional do processo de aprendizagem, ele não é tão eficaz quanto, né, se imagina, considerando aí um passado bem recente. Por quê? Dentro das pesquisas, mais de 80% das pessoas, e aqui eu peço perdão se eu estiver errando no percentual, mas não é nada absurdo. Vamos considerar um ponto percentual para cima, um ponto percentual para baixo, tá? Mas 80% das pessoas, em média, tá, elas aprendem mais fazendo do que simplesmente ouvindo, recebendo informações. Então, qual é a ideia, né, do currículo de competências? Nós sabemos que existe uma DCN para o curso de Direito, e dentro dessa DCN nós temos ali alguns espraiamentos, atividades de conhecimento profissional, conhecimento técnico, né, conhecimento teórico, enfim. E aí, dentro dessa particularidade, o que a gente faz? A gente cria um currículo, então, em que os alunos eles vão ter como desiderato do curso o aprendizado prático. Eles vão desenvolvendo as habilidades dentro das competências estabelecidas para cada semestre, e aí com isso eles vão aplicando os saberes que vão sendo assimilados, mas dentro o quê? Da prática. Eles vão desempenhando, portanto, as suas competências. E isso, no nosso modo de ver, se adequa às necessidades mercadológicas. Por quê? Hoje é muito comum você colocar um advogado, tá, no escritório, e ele está muito cru ainda na elaboração, né, de inúmeras peças processuais, ou até na hora de elaborar um parecer jurídico para responder uma consulta escrita, né, de um eventual cliente que venha ao seu escritório. Então isso tudo gera para a gente o quê? A necessidade, inclusive, de criar, né, um sistema de aprendizado pós-faculdade, pós-graduação. Né? Aí as pós-graduações também, que deveriam ser profissionalizantes, acabam sendo tão teóricas quanto são, né, as disciplinas dentro da graduação. Para você ter uma ideia, lá na Escola de Direito L. Alonso, onde eu estou hoje coordenando, né, o curso de Direito, nós estamos com essa visão, né, um pouco modificada, né, eu fui até muito simplista, né? Nós estamos com essa visão muito modificada com relação ao próprio desempenho, né, dos alunos no curso. A pós-graduação que a gente começou agora sábado, a gente começou uma pós-graduação em advocacia trabalhista na prática. E aí você vai me perguntar, Mayara, mas Fagner, o que é essa advocacia trabalhista na prática? Bom, eu trago para os advogados que estão fazendo, né, essa pós-graduação um aperfeiçoamento técnico-profissional e não, né, uma teoria. Porque, venhamos e convenhamos, Mayara, se você quer estudar processo do trabalho, eu posso te indicar manuais maravilhosos de processo do trabalho, né, para estudar. Eu posso indicar o meu livro que você, né, editou de direito, né, de prática, né, que você editou lá quando você ainda estava na Saraiva. Eu posso indicar vários livros, manuais de direito do trabalho, de processo do trabalho. Mas eu quero entender o seguinte, como isso funciona na mente do aluno, na mente do advogado. Quando ele lê uma parte teórica sobre a audiência, será que ele está assimilando efetivamente que aquele aspecto teórico ele vai conseguir desenvolver na prática? Então existe uma fenda, sabe? Existe esse gap. E isso gera o quê? Prejuízo na prática. Você vê falhas no desempenho da advocacia que poderiam não ocorrer se aquele advogado, ora advogado, outrora aluno, no curso,
de direito, ele já fosse preparado para enfrentar aquelas questões práticas. Então, essa é a proposta de um currículo de competências. É dar uma visibilidade, né, uma atuação, uma autonomia para o aluno dentro do viés. Eu estou aqui resumindo, tá? Sim. A ideia do currículo por competências. Então, esse é o foco, esse é o objetivo. Então, nós vamos abdicar do modelo tradicional e migrar para o currículo de competências. Nós saímos do currículo por disciplinas e migramos para o currículo por competência. E aí, Mayara, né, você vai perguntar, Fagner, então a gente abandona as disciplinas? Não tem mais disciplina? Não existe mais estudo de direito constitucional, de direito empresarial, de direito tributário, de direito penal, de administrativo? Não existe mais? É claro que existe. Só que existe de uma forma diferente. Há uma inserção do conteúdo programático dentro do processo de aprendizagem para o desenvolvimento das habilidades visando a conclusão daquela competência dentro de determinados semestres. Então, veja, você faz uma integração. Não é um processo autônomo, é uma integração. É verdade. Ainda mais nesse mundo digital hoje, professor, que a gente está vivendo, né, em função dessa pandemia, cada vez faz mais necessário, né? Porque se continuar com a aula expositiva apenas, né, questão de faculdade, até mesmo ensino médio, né, ensino fundamental, né, realmente é complicado você prender a atenção do aluno, principalmente nesses momentos, né, professor? Exatamente. E tem mais, Mayara. Sabe qual é a grande problemática que a gente tem hoje? E que é algo que está sendo pensado. Ontem eu estava até conversando com alguns professores que dividem comigo aí o primeiro semestre, né? Nós começamos agora o currículo de competências lá na Escola de Direito L. Alonso, e ontem nós tivemos uma reunião, né, com a nossa gestão acadêmica, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Como encontrar o ponto de equilíbrio quando você sai de um modelo, né, absolutamente tradicional, num modelo simples de disciplinas, onde você só faz a exposição, né, é a aula expositiva, porque se a gente consegue, né, minimamente ter uma aula dialogada, já melhora um pouco. Eu já pratico isso há um tempo, né, eu já praticava lá na universidade, né, a aula expositiva dialogada em 2009, depois também pratiquei isso na Gama Filho em 2010 e 2012, na Santa Úrsula pratiquei isso, agora também pratico na Lusófona e na Escola de Direito L. Alonso, mas só que eu pratico. Aí é interessante, porque nós temos dois currículos hoje tramitando, né? O currículo tradicional, que os alunos que já foram insertos no currículo tradicional, e agora os alunos novos, que entraram em 2021.1, que já foram inseridos nesse currículo novo. E é muito interessante porque, assim, eles abraçaram a ideia do currículo de competências. Eles entenderam a ideia do currículo de competências. Vou te dar um exemplo. Nós estamos trabalhando, né, com 4 projetos no primeiro semestre aqui, tá? No primeiro semestre, a minha disciplina, vou chamar de disciplina só para facilitar, porque não é disciplina, é um projeto, é sobre Estado e Institutos Jurídicos. O que a gente trabalha, né, nesse projeto de Estado e Institutos Jurídicos? Nós estudamos institutos da teoria geral do Estado, nós estudamos institutos da teoria geral do direito, ou da introdução ao estudo do direito, depende do currículo, né, da faculdade, como ela aborda isso, e nós estudamos também elementos da teoria geral da justiça. Mas veja, Mayara, eu não trabalho as disciplinas introdução ao estudo do direito, teoria geral do Estado e teoria da justiça. Eu faço, na verdade, né, uma sinergia com todos os institutos para que haja o desenvolvimento do projeto. E qual é o projeto que os alunos do meu projeto vão entregar esse semestre? Um parecer jurídico, onde eles vão trabalhar com todos os institutos, ou se não todos, a grande maioria dos institutos que nós vamos discorrer durante o semestre, e nesse parecer eles vão apresentar um texto base de projeto de lei. Olha, com a apresentação de instrumentos que eles entendem que sejam capazes, né, de amenizar ou até mesmo eliminar as mazelas sociais que mais
afetam eles. E nós conversamos sobre elas na primeira aula, né, no primeiro encontro, né, o que a gente chama de atividade síncrona, que é o encontro com os alunos, né, e a gente discute o conteúdo ou as questões propriamente ditas. E na primeira aula, no primeiro encontro, né, muitos trouxeram questões de educação básica, saneamento, outros a questão dos privilégios que nós temos no Brasil, outros, né, a questão envolvendo a falta de moradia, né, alimentação, enfim, foi um debate assim, muito enriquecedor, né? Uma menina, eu chamo de menina, porque ela tem 18 anos, né, entrando agora na faculdade, acabou de sair, né, do ensino médio, já entrou direto na graduação, a Júlia, não sei nem se ela está aqui nos assistindo, ela trouxe, né, uma situação que eu confesso, nos meus 41 anos, eu não tinha parado para pensar. Olha como é diferente o currículo por competência, olha como é enriquecedor. Porque se eu vou para uma aula expositiva, eu faço a apresentação do conteúdo programático, faço indicação de bibliografia, né, apresento o meu plano de ensino e começo a falar. Eu não recebo nada. E quando eu não recebo, eu não construo junto. E quando eu não construo junto, eu não cresço. E quando eu não cresço, eu não fortaleço. O que é um primado da ciência jurídica, pelo menos no nosso âmbito, que é a democracia. Né? Então, uma sala de aula democrática com viés colaborativo faz com que todos nós venhamos a crescer juntos. E esse trabalho é muito legal, essa troca é muito legal. A cada aula a gente cresce cada vez mais. Então, assim, é uma visão diferente, tá, Mayara? É uma visão diferente. É uma visão que ainda sofre resistências e eu vou te dizer o porquê. Primeiro, porque nós estamos acostumados, né, com o antigo, com o passado. E como eu costumo sempre dizer, nós devemos sempre respeitar o passado e a história, mas nós não precisamos ficar escravos do passado e da história. Não precisamos ficar presos. Nós podemos se mudar. Nós podemos reinventar as coisas, né, se for para melhorar. Essa é uma resistência, a questão tradicional do currículo de direito. A segunda resistência, OAB e concursos públicos. Porque prova da OAB não vai exigir de você, né, um currículo de competências. Uma prova de concurso exige, público... né, professor? A vivência exige, mas a prova não exige, é verdade. Mas aí, Mayara, é o que eu tenho dito, né? Eu tenho que encontrar o ponto de equilíbrio. Eu tenho que encontrar o ponto de equilíbrio. Eu, como educador, eu tenho que encontrar esse ponto de equilíbrio, onde eu traga o meu aluno para as experiências práticas, para que o mercado o absorva quando ele, né, for ingressar no mercado, que é uma questão mercadológica importante, que a gente não pode fechar os olhos para isso, e simplesmente falar para ele, ó, você está formado, vai lá para o mercado de trabalho e se vira. Não, eu já tenho que deixar ele pronto para o mercado de trabalho. Isso é um diferencial quando ele for fazer uma entrevista. Você sabe fazer uma petição inicial? Sei. Você vai fazer um recurso de revista? Sei. Você vai fazer um recurso extraordinário? Sei. Você vai fazer uma ação de emissão na posse? Sei. Você vai fazer um contrato? Sei. Você vai fazer tudo? Sei. Mas como se você está vindo agora pela primeira vez ter uma oportunidade no mercado de trabalho? Eu aprendi na faculdade. O meu currículo foi de competências. Né? Então ele já chega pronto para trabalhar. Não se precisa, né, ter treino. Isso otimiza tanto para o escritório ou para a empresa, como também para aquela pessoa que está ali, né, ingressando no mercado de trabalho. É uma otimização completa. Agora, você vai me perguntar, mas Fagner, como é que você vai encontrar o ponto de equilíbrio aí? Porque você não pode abandonar, né, praticamente o modelo tradicional. Mas como é que você faz essa integração do modelo tradicional no currículo de competências? Aí o que a gente faz? Bom, eu tenho trabalhado da seguinte maneira. Eu trabalho com eles passando, né, leitura que eles vão fazer em casa, que são as atividades assíncronas, tá? Atividades assíncronas, fora, né, da sala de aula. Mas eu também pego pontos dentro daquele... É como se eu estivesse falando de um conteúdo programático, tá? Embora não seja um conteúdo programático dentro de um plano de ensino. Mas eu teria um conteúdo programático, dentro daquele conteúdo programático eu vou selecionar aqueles pontos que são mais relevantes, que têm realmente uma afetação prática e que caem em provas de concurso ou de OAB, e esses pontos, dentro da aula expositiva dialogada, eu trabalho com eles. Então, por exemplo, vamos falar de formas de Estado. Né? Então, a gente fala de federação,
Estado unitário, dá uma pincelada em confederação, mas o que cai muito em prova? É federação. Então a gente fala do histórico da federação, vai lá nos Estados Unidos, na independência das 13 colônias, né? E aí vai caminhando até chegar à Federação Brasileira, e aí sim a gente fala das características de federação e mostra para ele, tá vendo como é que a OAB cobrou isso? Tá vendo como é que a prova do juiz da Bahia cobrou isso? Tá vendo como é que a prova de oficial de justiça do TRT cobrou? E ele fala, caramba, legal, eu pego aquele conteúdo, assimilo, mas isso vocês também têm que desenvolver no projeto. Por quê? Você tem que entender que numa federação existe distribuição de competências. E dentro dessas competências, você tem que perceber se essa matéria que você quer tratar no seu projeto é competência da União, se tem a competência privativa da União, ou se é competência concorrente com os estados, ou se é uma competência, né, específica que pode ser só manejada pelo município. Então a gente trabalha isso. Estou dando um exemplo genérico, né? Não estou aqui dando uma aula de competência que a gente precisaria entrar em situações mais minudentes. Mas é só para entender como é que eu faço o enquadramento de um conteúdo dentro do currículo de competências. As pessoas estão achando que nós estamos abrindo mão dos saberes do currículo por competência, tá? E na verdade não é isso. A gente não abre mão dos saberes. Nós integramos o saber, só que de forma diferente, dentro do desenvolvimento das habilidades. O que é muito importante, né, professor? Não, eu senti falta, e acredito que muitas pessoas tenham sentido falta isso na faculdade, a visão prática mesmo, como o professor está apontando aí, né? Na faculdade, você não aprende a estrutura de um projeto de lei, né, professor? Como que é a tramitação de um projeto de lei e o quanto isso é importante para a gente, né? A vida depois, né? Porque você vai ver, nossa, vai alterar essa lei, o que vai acontecer, quando que ela vai ser publicada, qual é o prazo para sanção ou não. Isso a gente não tem. E esse projeto que o professor tá inserindo aí na faculdade realmente é muito importante. E eu senti falta disso na minha formação. A gente aprendeu depois, né? A gente fuçando, aprendendo, trabalhando, indo atrás, mas na faculdade realmente, antigamente não tinha essa visão, né, professor? Olha só, o que chega mais próximo disso, dentro do modelo tradicional de ensino, do processo tradicional de aprendizagem, é o NPJ. É o NPJ. É o que chega mais próximo, né? É o que chega mais próximo. Só que o NPJ tem uma proposta diferente, né? O NPJ tem uma proposta de você fomentar o atendimento, para que com aquele atendimento você entenda uma casuística, faça o enquadramento jurídico e ali confeccione a peça pertinente. Então ali o NPJ, né, aqui, veja, não estou fazendo nenhuma crítica ao NPJ, pelo contrário, tá? No currículo por competência a gente também tem o NPJ, porque a gente entende que o NPJ tem a sua importância específica dentro do currículo de competências, tá? Só que eu aproveito para fazer um redimensionamento no curso. Quando eu olho hoje, entendo o NPJ de uma forma diferente do que ele é no modelo tradicional. Porque, por exemplo, hoje eu posso trabalhar no NPJ, sabe de que maneira? A construção de um processo. E não necessariamente de uma petição. Por quê? Porque no decorrer dos semestres anteriores, o aluno ele já desenvolveu habilidades para executar a competência de fazer uma petição inicial. Ele lá em processo civil, ele vai aprender a fazer petição inicial, ele vai aprender a fazer recurso de apelação, ele vai aprender a fazer, né, o recurso de agravo de instrumento lá no processo civil. Ele vai aprender a fazer isso. Então, o que eu vou fazer no NPJ, no modelo de competência? Eu esvazio o NPJ? Não. Eu, na verdade, enriqueço o NPJ, Mayara. Porque eu quero que no NPJ, de um currículo de competências, se dê um tratamento diferente. Que o aluno ele consiga entender, e ele não vai precisar depois, né, ser inserido no layout de estrutura de um escritório para ele aprender isso, né, me desculpe a esdrúxula expressão, na marra. Tá? Eu quero que no NPJ ele entenda o seguinte, olha, como é que ele vai sair daquele campo teórico, ele vai para o currículo de competências para a prática, não é isso? Né? Não é a proposta? Então ele vai entender como se dá todo um processo. Ele vai ter o atendimento, claro que é importante, mas ele vai desenvolver habilidades dentro da construção de um processo. Então ele vai entender como um processo começa, como ele vai tramitar e, em regra, como ele deveria terminar. É isso que ele vai fazer no NPJ de família, né, no NPJ trabalhista, no NPJ penal. Essa é a construção de um processo. E não de uma peça. E não de uma peça. Então,
Então vê como a gente enriquece o NPJ. Sim. A gente enriquece o NPJ, porque ele continua tendo o recebimento daquilo que é tradicional, mas ao mesmo tempo eu dou para o NPJ mais autonomia, porque é um núcleo de prática jurídica, não é um núcleo de mero atendimento e confecção de petição inicial, é de prática. Não adianta o aluno saber fazer uma petição inicial se ele não sabe dali para frente o que vai acontecer. E aí a petição inicial chega na mão do juiz, o que o juiz vai fazer? Eu aprendi isso lá em processo civil 1, lá em processo conhecimento, mas eu esqueci. Então então agora você não pode esquecer. Vamos praticar isso agora? Porque daqui a 2 semestres, 3 semestres, você está lá no mercado de trabalho. E você não vai poder falar lá para o chefe do escritório e esqueci o que o juiz faz quando pega a petição inicial. Né? Você tem que saber o que... Você já tem que ter uma visão. Você tem que ter a visão. O que é a visão? É você saber dentro do processo o que vai acontecer. Isso é uma visão, isso é ter visão, né, de processo. E já pensar também estrategicamente, né, preparar o aluno para quando ele for entrar no mercado de trabalho, ele ter estratégia, ter um pensamento estratégico. Né? Então a gente tem, por exemplo, dentro da escola, a gente vai criar alguns workshops, inclusive dentro desses workshops, né, isso aí já no próximo semestre que eu quero criar, 2021.2, né, um de planejamento estratégico dentro das carreiras jurídicas. Olha. Eu vou fazer agora um de carreiras jurídicas, né, e depois eu quero fazer um só de planejamento estratégico para a advocacia. E aí pegar colegas renomados dentro da advocacia, que tiveram sucesso na advocacia, para que tragam exatamente, né, um layout, pelo menos genérico, de como se pensar estrategicamente, né? Para que aí a gente possa realmente ter essa visão um pouco mais ampla. Então, quer dizer, essa é a ideia, tá? Basicamente aí de um currículo por competência. Eu espero ter deixado claro, né? Nossa, e sanado a eventual dúvida. Até eu vou falar aqui um comentário da Yasmin Rocha aqui, professor. Dá para voltar à faculdade e refazer a pós? Porque são 4 anos formada e falo disso desde quando comecei o NPJ. Realmente, professor, escutando, dá vontade de realmente voltar ou falar, divulga, professor, esses workshops, abre não só apenas para alunos, né, mas quem quiser se interessar aí, né, de repente um workshop para os formados também, para reaprender mesmo, né? Ter essa visão prática dos currículos de competência. Muito bacana, professor. Legal. Yasmin é uma querida, Yasmin foi minha aluna de pós-graduação, mas no modelo tradicional, né? No modelo tradicional. Eu recebo uma ementa e vá lá e fala sobre aquela ementa, né? Yasmin, se você quiser, vem para a Escola de Direito L. Alonso. A gente começou após, só teve uma aula. Né? E aí, se você quiser, tem possibilidade de reposição da aula. A próxima aula vai ser só no dia 10 de abril, em razão desse feriadão agora aí aqui no Rio de Janeiro. Não sei se você tem ciência disso, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente vai ter... em São Paulo também, né? Pois é. Mas se você quiser entrar, Yasmin, fala comigo que a gente já providencia a sua matrícula e você já começa no dia 10, na segunda aula. Quem quiser, é só me procurar, né? Que a gente viabiliza isso. As aulas são remotas, né? As aulas são remotas, tudo transmitido pelo sistema Teams, que é o que a gente usa lá na faculdade L. Alonso. Quem quiser, é só falar. Mas é isso, meu amigo. E quando eu divulgar esse do planejamento estratégico, professor, pode passar aqui pra gente, que esse aí eu também tenho interesse em fazer esse curso, né? Não, maravilha. Não, na verdade, assim, eu vou trazer esse workshop, mas eu vou trazer ele de uma forma pública mesmo, entendeu? Para quem quiser assistir, quem quiser... hoje eu tive a confirmação, né? Sabe quem vai participar do workshop de carreiras jurídicas que eu vou fazer ainda esse semestre? Eu estou programando para fazer no dia 28 de abril. Nosso querido amigo professor William Douglas confirmou comigo ainda há pouco, vai participar. Bacana, professor. Olha. Falei para ele, meu querido mestre, preciso da sua presença lá na Escola de Direito L. Alonso para dar dicas lá de como é ser juiz, o que precisa para ser juiz, como faz, o que é a carreira. Ele, na hora, claro, Fagner. Se eu só ver minha agenda, viu a agenda, entendeu? Vai ser muito legal. Flávio Milhomem também, promotor de Justiça no Instituto Federal, nosso querido amigo também, vai estar com a gente. Assim, vai ser um workshop show de bola. Tem um outro colega que vai participar desse workshop também, que hoje é professor lá em Portugal, o Alexander Xavier Pires. Ele é pesquisador e investigador, faz parte, né, de vários institutos. Vai participar também do nosso workshop, mostrando
como, né, os alunos de direito formados podem trabalhar com pesquisas, né, e investigações no campo jurídico. Então, assim, vai ser algo tremendo, fantástico, vai ser muito legal. E aberto. Ai, eu vou querer, com certeza. Vou divulgar também, que é muito importante. Professor, o que o professor mencionou de pesquisa, né? Realmente é uma coisa que eu até estava vendo uma aula do meu pai essa semana, e ele mencionou que na nossa faculdade, no nosso curso, não há um incentivo para os alunos pesquisarem, né? Pelo menos assim, eu não vivi isso na minha faculdade, acho que muitas pessoas também não viveram isso. Se você não está numa faculdade pública, né, que você precisa produzir, entregar artigos, enfim, você não é incentivado a fazer isso, né? E isso é muito ruim depois também, né? E é importante o que o professor falou agora, passar essa visão do pesquisador mesmo, o quanto é importante ter essa carreira também, né? E instigar isso nos alunos que têm vontade de fazer isso, né, professor? Então, deixa eu te contar mais uma. Eu, quando entrei na faixa agora, né, eu fiz a proposta da criação da Escola de Direito da faixa. Aí nós conversamos e tal e mudamos o nome para Escola de Direito L. Alonso. Né? O nome da escola é Escola de Direito L. Alonso. E na Escola de Direito L. Alonso, nós temos um grande guarda-chuva. E esse guarda-chuva tem abaixo dele o curso de Direito, que é integrante, tem o núcleo preparatório para a OAB. Sabe quanto paga o meu aluno da faixa no preparatório para a OAB de 84 horas? Quanto? Você não tem ideia. Só a taxa de matrícula, R$ 50. Nossa, olha. E aluno externo, Fagner? Vai pagar aqueles R$ 1.000, R$ 1.500 que os cursos cobram? Não, R$ 400. Olha. Entendeu? Com curso de qualidade, óbvio, né? Curso de qualidade, né? A gente está falando de qualidade. Por quê? Eu entendo que essa democratização é necessária até para a gente também gerar qualidade. Para a gente gerar qualidade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, enfim, aí a escola tem vários núcleos, né? Tem a pós-graduação, né? Tem a extensão e tem também um centro que foi aprovado semana passada. Eu propus e a diretoria da Escola de Direito L. Alonso aceitou, que é o Centro de Investigação, Pesquisa e Produção Científica. Olha. Vinculado ao desenvolvimento institucional, né, de pesquisa e produção científica. E hoje nós temos, com esse centro, 10 linhas de pesquisa. Eu, inclusive, vou abrir um GT, um grupo de trabalho, dentro da Escola de Direito L. Alonso, com projeto de pesquisa, direito e religião. Para a gente estudar exatamente a liberdade religiosa dentro do Brasil. Nossa, se é uma utopia ou se é uma realidade. E ó, vai ser algo assim tremendo também, fantástico. Quem acabou de entrar foi o professor Fernando Morgado. Fernando Morgado é professor da Escola de Direito, é professor da faixa, é aluno da Escola de Direito L. Alonso. Ele tem um best-seller que é a biografia do Silvio Santos, não sei se você sabe, né? Ele, professor Fernando Morgado. Fernando, querido, obrigado por estar aqui, um grande abraço, agradeço também ao Ivan, ao Bruno, Renata, meus queridos amigos Diogo, Bárbara, Vini, Vinícius. Bacana. Olha só que legal, o Vinícius tem uma história muito bacana no direito. Vinícius foi meu aluno de concurso público, quando eu dava aula na Degrau Cultural. Ele passou no concurso público e falou assim para mim: Fagner, eu vou fazer direito porque as suas aulas me estimularam. Vini, ó. Olha, que bacana, professor. Muito legal. Fábio, Paizinho, né? Fábio, muito legal. Bárbara, beijo para todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigada, fico muito feliz. Legal. E a gente participar aqui conosco, realmente, o professor Fagner estimula mesmo. Aqui é o Fred falando, o grande mestre Fagner. Aí o professor Fernando falando um grande abraço, professor, é uma honra ser seu colega na faixa e principalmente seu aluno de direito. Muito legal, professor. Professor, então, voltando aqui, né, eu sei que a gente está com tempo curtinho, eu sei que o professor também tem outros compromissos e o Instagram também corre a gente aqui, né? Professor, partindo para a parte prática mesmo, falando de metodologias ativas, como que o professor aplica isso nos cursos jurídicos, né? Muito legal, Mayara. Então, a metodologia ativa, ela tem tudo a ver com o currículo por competências, tá? Fernando tá aí, passou por um treinamento também comigo, né, nesse sentido, ele como professor da Faculdade de Cinema, lá da faixa, e eu vejo da seguinte maneira, Mayara, as metodologias ativas, elas vão dividir responsabilidade com o aluno. Volto a dizer, o professor ele tem que se despir do papel de protagonista na sala de aula.
Isso é fundamental para que o currículo por competência ele seja realmente desenvolvido da forma como ele é idealizado. Senão a gente vai ficar tão somente no plano, né, da hipocrisia. Você fala uma coisa, mas você faz outra. Então a É. gente precisa se desprender disso, né? Então o que que eu tenho feito, né? Nós estamos trabalhando nesse semestre, lá na Escola de Direito L. Alonso, o ABP. É uma das metodologias ativas, né? Que é a aprendizagem baseada em projeto, né? E isso, então, o aluno vai desenvolver um projeto, vai entregar um projeto no final, enfim. Então, como é que a gente pratica isso? Aí você, quando pensa em metodologias ativas, você tem inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades. A gente pode trabalhar com gamificação, a gente pode trabalhar com sala de aula invertida, né? O que é a sala de aula invertida? O aluno estuda o tema e ele traz para você. E aí você só vai aparando eventuais arestas caso elas existam. Eu, por exemplo, com os meus alunos, no primeiro período, o Fernando está aí para ratificar isso, eu raramente faço retificações na fala deles. Por Olha. quê? A gente tem, né, todo um preparo prévio. Eu sempre deixo, né, a gente inclui no sistema lá, olha, na aula tal eu vou trabalhar os temas X, Y e Z. Então o que que você vai fazer para se preparar para essa atividade síncrona que nós vamos ter? Você vai ler os capítulos 10 do livro, capítulo 10 e 12 do livro X, capítulo 5 do livro Z. Então leia tudo isso, forme o seu raciocínio, faça um fichamento daquele conteúdo, tá? Porque eu exijo o fichamento, porque eu quero entender. E a mão. Não adianta Uhum. digitar, não, tem que ser a mão. Porque eu Boa, tenho que entender professor. que realmente ele leu. Né? E com a leitura, ele desempenhou ali a sua capacidade de assimilação. Eu sempre fui muito caxias com isso, sabe, Mayara? Tem vários alunos aqui, ex-alunos meus aqui, a Bárbara, né? Se qualquer trabalho meu, sempre à mão. Nunca aceitei trabalho digitado. Por quê? Ah, Fagner, mas você tem que partir da boa fé. Sim, eu parto da boa fé, quando eu recebo ele na mão. E não é só uma boa fé no sentido de acreditar que o aluno fez, leu e fez. É até pedagogicamente melhor para ele. Porque quando ele está escrevendo, ainda que ele copie de algum lugar, no mínimo ele assimilou alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu exijo que meus trabalhos sejam feitos à mão. Tá? Então, o Uhum. que acontece? Eles estudam os temas, né, analisam os temas, fazem os seus fichamentos e aí trazem para a sala de aula. Aí eu começo. Gente, olha só, então deixei para vocês lerem sobre os temas tais. Vamos lá. Hoje nós vamos começar falando de República, então. Ô, Fernando, fala um pouco aí do que você leu, o que você entendeu, né, do aspecto histórico da República, da instituição da República. Vamos falar um pouco sobre isso. Aí vem, fala de Platão, aquela coisa toda, e começa, e blá, 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 e Aristóteles, e vai lá na Grécia, aquela coisa toda, vai em Roma, né, República Roma, e fala. Beleza, maravilha. Mas vamos lá, vamos passar um pouco vamos falar um pouco agora de império, vamos entender, né, as distinções entre, né, a forma de governo republicana e um atuar de um império, né, de um monarca, aquelas monarquias absolutistas, e a gente vai lá na França, antes da Revolução Francesa, aquela coisa toda. Então a gente passeia assim, sabe? E a aula fica leve. A aula não, a atividade fica leve, porque um vai falando, o outro vai complementando, e na grande maioria das vezes, repito, eu não faço retificações, eu apenas complemento algo que ficou de repente ali faltando, até porque a gente sabe eles estão começando. Então eles Sim. vão começar a ter, né, um agregar de conhecimento, um agregar de informações, formando o bloco de conhecimento, e com isso, né, no tempo, eles não vão ter mais nenhum tipo de fenda, não vão ter mais nenhum tipo de buraco, na medida em que esses conteúdos forem absorvidos no desenvolvimento dessas habilidades. E aí você vai me perguntar, Mayara, mas, Fagner, olha só, quando você fala dessas metodologias ativas, isso não prejudica o conteúdo? Não. Por que não prejudica o conteúdo? Lembra? A gente faz a inserção do conteúdo para que o Uhum. conteúdo seja aplicado no desenvolvimento das habilidades. Ou seja, o aluno ele vai buscar as informações. O aluno ele vai buscar o desenvolvimento da habilidade. Eu não tenho muita habilidade para ler, então ele vai ter que buscar desenvolver essa habilidade. Eu não tenho muitas habilidades com a oratória, ele vai ter que buscar desenvolver essa habilidade, porque a gente trabalha com seminários também. Então, quer Muito dizer, bacana.
isso acaba gerando, né, quebra de paradigmas no decorrer do curso. Então ele vai para o mercado pronto para encarar qualquer desafio. Exatamente, professor. Super importante, né? Não tem o que dizer, porque às vezes você fica só na sala de aula, muitas vezes você fica só na sala de aula e você vai, de repente, para a prova da OAB mesmo, como o professor mencionou, de exigir o trabalho escrito, a prova da OAB é escrita, né, pessoal? Vamos tentar, né, desenvolvendo isso, né, argumentação. Aí depois vai para um concurso público, né, numa prova oral também. Então, você já tem todo esse poder de argumentação, de pesquisa, né, professor? Isso embasa tudo. A Exatamente. vida prática da advocacia também, né, um parecer, como o professor pontuou, muito bacana. Tô com Vai vontade fazer de fazer direito audiência. de novo. Vai fazer audiência, tem que falar. Né? Vai fazer audiência, tem que falar. Vai fazer uma petição, vai ter que escrever, não tem? Tudo bem, hoje a gente não escreve à mão a petição, né? Você tem um Mas computador. Mas, de qualquer maneira, você vai escrever, vai fazer um rascunho de alguma coisa, né? Vai fazer uma sim, anotação para que o colega entenda. Nós precisamos desenvolver essas habilidades. Sabe o que está acontecendo, Mayara? Eu não sei se você tem essa visão, né? Provavelmente tem, mas nós estamos, na medida em que o direito ele passa a ser mais aberto, né? Que o conhecimento jurídico ele passa a ser mais aberto, nós, como atuantes, operadores do direito, muitos criticam essa expressão, mas eu gosto da expressão. Tá? Então, eu vou tratá-la da forma como eu entendo que ela é. Nós fazemos, sim, o operar do direito na prática. Logo, nós somos operadores do direito. Eu não me sinto um aplicador do direito, porque aplicador pode me levar a uma percepção de conveniência, né? Me levar a uma questão de uso do direito, a não ser que eu esteja utilizando a aplicação das normas, e aí como postas, é uma outra história. Mas enfim, né? Então quando eu olho, né, hoje para o direito, essa possibilidade das pessoas, qualquer pessoa hoje entrar no Google lá e colocar, né, qual o prazo de pagamento das verbas rescisórias, qual o prazo do recurso da apelação, o que é o ICMS, qualquer pessoa chegar, sabe o que acontece? Nós estamos abdicando de algo que é essencial, é estudar. sim, Nós não estamos mais querendo estudar. E aqui isso verdade. acontece, eu participo de vários grupos, e as pessoas colocam perguntas que estão na lei. Estão na lei. As pessoas chegaram no nível de comodidade que elas não querem mais pesquisar, elas não querem buscar o resultado, elas querem o resultado pronto, que você entregue. Mas Sim, por quê? Baseada no modelo tradicional de processo de aprendizagem, onde eu dou tudo para a pessoa. Eu, como professor, verdade. vou dando. No currículo por competências, não. Você tem que aprender a buscar. Eu vou te dar a vara e a isca, mas o peixe é contigo. É diferente, né, professor? Realmente. É Como o isso. professor pontuou de seminário, que o professor trabalha com seminários também, né? Antigamente existiam seminários, mas eram um monstro, né? Porque o profissional nunca estimulava isso nos alunos e de repente colocava, ó, vai apresentar semana que vem. Né? Então fica complicado e acabou criando esse monstro, né? Ai meu Deus, vou ter que falar em público. Por isso a importância de desenvolver, como o professor está pontuando, e cada vez mais estimular isso nas pessoas, né? Olha, Aqui, ó, olha que legal que você falou. Oi, pode falar. aqui o doutor Osiel aqui falando verdade, professor. Muitos não se dão nem o trabalho de pesquisar. É Aí o Ivan isso. falando, temos que atualizar sempre. É verdade. Hoje, num grupo que eu participo, tá? Um colega postou o seguinte: gente, alguém pode me dizer qual o prazo do pagamento das verbas rescisórias? Meu Deus. Isso está na lei. Pega a CLT e vai ler a CLT, está lá na lei. Entendeu? Mas é a cultura da entrega. É a cultura da Sim, entrega. Tem que receber tudo de mão beijada, detalhado, com todos os pormenores, já que é tudo pronto. E não é, sim. o direito não é assim. O direito, ele se exerce pensando. Para você executar bem, né, o direito, você precisa pesquisar. Porque não adianta, as pessoas precisam ter consciência disso. Não adianta nada eu te dar de mão beijada uma petição se quem vai fazer a audiência é você. E na hora da audiência, se você não souber, se você Souber. não tiver competência para executar aquele ato, não adianta. Entende, Verdade. Mayara? Então, É. existe uma fenda. E esse gap, ele é sanado num currículo por competência, porque o aluno vai sair completo, Sim. literalmente completo. Ele não vai É. precisar depender de ninguém.
porque ele vai saber, inclusive, buscar. Talvez ele vai precisar de alguém que diga, olha, busca por esse caminho é melhor do que por aquele. Mas ele já vai ter, né, o instinto acadêmico de procurar, de pesquisar, de se dedicar, né, de aprimorar cada vez mais a sua capacidade, as suas habilidades, porque ele já tem aquela competência. E aí ele vai, obviamente, buscar aquela competência através dos meios, né, que são disponibilizados para ele. Percebe que há uma diferença substancial? Com certeza, Né? nossa. E que isso na prática, na vida da pessoa, vai fazer toda a diferença. Primeiro momento, o adolescente, né? Porque algum adolescente, praticamente, né, entrando na vida adulta, que está entrando na faculdade assim, super novo, vai achar ruim. Ai, meu Deus, eu vou ter que pesquisar. Só que estimulando isso, indo atrás, ele vai verificar o quanto isso vai trazer só de benefícios, né, professor, para ele, tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional posteriormente. Maiara, e é uma questão de adaptação também, Sim, né? De adaptação. Leitura. Leitura é hábito. Hoje, né, a gente pega um livro, lê aí 1.000 páginas em uma semana. Quantos livros a gente lê por semana? Né? Você lê verdade. bastante, que eu sei, eu também leio bastante. Né? Então, assim, quantos livros a gente lê por semana? E aí, o que acontece? Isso é hábito. Sim, Você vai tornando aquele hábito uma realidade. E aí, quando você sai daquela zona de conforto, de comodidade, de só receber para buscar, você gera uma viragem na sua vida, uma viragem intelectual, uma viragem de autonomia. Né? Você muda o seu status. Você deixa de ser passivo e passa a ser ativo nesse processo. E quando você passa a ser ativo, você consegue vislumbrar que a sua capacidade de desenvolver algo que no passado era limitado, agora o seu horizonte está ampliado. é verdade. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu venho de uma origem muito humilde, né? Morando num lugar extremamente humilde, né? E assim, eu não tinha outra forma de mudar, né, aquela minha realidade senão pelo estudo. Tinha carências no plano de escola? Tinha inúmeras carências. Sempre estudei em colégio público. Sempre estudei em colégio público. Colégio municipal, estadual, né? Hoje nível médio, né? Ensino médio, eu fiz num colégio público à noite. Mas assim, a gente tinha sempre que buscar. Tinha que buscar, tinha que buscar, tinha que buscar para melhorar. Naquele momento eu buscava melhorar. E hoje o que eu tento fazer? Né? É entender que as nossas realidades, elas andam de acordo com aquilo que a gente estabelece para a gente. Entendeu? Então, se você quer mudar, você tem que buscar essa mudança. Né? E é isso que a gente está tentando propor para os cursos jurídicos. Né? Uma mudança de perspectiva, uma mudança de estrutura curricular, né? Que está arraigada com esse método, né, de ensino tradicional. E isso visando o quê? Benefícios. Para que o aluno esteja, né, dentro desse contexto do currículo de competência, preparado, como nós falamos, já para os desafios do mercado de trabalho, para que ele não tenha que ficar caindo, caindo, caindo e se levantando a todo tempo. Né? A gente quer, na verdade, que a pessoa já saia da faculdade olhando para as vitórias, olhando para as Sim, vitórias, preparar para as vitórias. A derrota é importante? Óbvio que é, óbvio. Nós não vamos ser aqui, né, trabalhar com uma situação que realmente seria uma hipocrisia. verdade. Mas é importante? É, mas é tão importante quanto também é vencer. Uhum, Então, que a derrota ela sirva, inclusive, como desenvolvimento de uma habilidade. verdade, professor. Um impulso, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, quer Professor, dizer, não, fica à muito obrigada. vontade, podemos prosseguir, ainda temos tempo aí. Quanto tempo a gente tem? Acho que tem uns 10 minutinhos aqui, professor. Ah, Que eu então tá, dá para então, falar muita coisa ainda. então tranquilo. Eu estava preocupada se o professor tinha algum compromisso. Ó, professor, vou citar aqui a Yasmin, né? Yasmin está comentando que eu fui aluna que era chamada de exagerada por ter doutrinas, VAD e levar para as aulas. Lembro que no NPJ trabalhista eu pedia muito para aprender os cálculos trabalhistas e a turma não queria. Precisei procurar um curso por fora e fazer cálculo trabalhista. Tenho colegas que não sabem fazer até hoje com mais anos de experiência que eu. Isso é um exemplo, né, professor, do que acontece na faculdade.
Eu não aprendi cálculo Exa- trabalhista na faculdade também. Não, não. Exatamente. E aí sabe o que acontece? Os advogados hoje, eles vêm para a pós-graduação, que eu te falei, que a gente fez na faixa agora, começou agora, de advocacia trabalhista na prática, e eu tenho um módulo, né, que na verdade não é um módulo, é uma competência, tá, que vai desenvolver habilidades na confecção de cálculos trabalhistas. Olha, Então a gente vai ter um perito que vai, na verdade, trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades para que, fechando aquela competência, o advogado já esteja apto a elaborar cálculos trabalhistas. E vai ser dentro, né, de uma macro competência que é liquidação e execução. Aí eu desmembrei em duas partes, primeira parte liquidação, segunda parte execução. Então, quer dizer, onde você tem isso num curso de pós-graduação? Não tem. não. Aí você chega numa pós-graduação, o professor fica lá falando, não, que liquidação, mas olha só, legal, isso aí eu pego no manual. Isso aí eu Sim. pego no manual, isso eu pego no livro do Felipe Bernardes, né? Eu pego no livro do Fagner, pego no livro de qualquer um e vai ter lá o que é liquidação, natureza jurídica, né? Quais são as formas de fazer liquidação, o procedimento, legal. Mas eu quero o seguinte, vamos inverter isso. Me mostra aí no computador como é que eu faço cálculo. Olha, o reclamante teve reconhecido em sentença o direito de receber 10 horas extras e os reflexos dessas horas extras nisso, naquilo. E aí, como eu chego no valor? É isso que é uma proposta de competência. É, O que se fugir desse viés, não é uma proposta de competência. É uma proposta tradicional. sim. Percebe, Mayara? Sim. A diferença, né, professor? Aí é a importância de ter essa visão prática mesmo, né? Que são assuntos que são recorrentes na vida de um advogado trabalhista, né? Ou até porventura um outro advogado que se depare com isso, né? De outra área e vai ficar perdido. Meu Deus, e agora? O que que eu faço? Tem que chamar alguém Exatamente. aqui, por onde eu vou. Nem que ele não faça, né? Nem que ele não queira fazer, né, professor? Mas que ele opte por não fazer, né? Mas que ele saiba o que é, né? Isso faz a Exatamente. diferença. E o mínimo, sabe por quê, Mayara? Porque até para você depois, né, quando tiver uma impugnação dos teus cálculos, você entender se aquela impugnação, ela de fato procede ou se ela é uma impugnação simplesmente, né, para gerar um arrastamento, né, daquele procedimento de liquidação. Então, quer dizer, a gente precisa, inclusive, ter essa identificação para poder perceber, né, se aquela impugnação ela está ou não está correta. Tem advogado que até hoje investe em cursos exatamente para aprender a fazer petição inicial. Uhum. Você vê, uma coisa é você ter uma reforma que muda alguns requisitos, a outra é você ter que fazer um curso para aprender a fazer uma petição inicial. Gente, isso é inadmissível. É Ele verdade. tem que sair da faculdade já sabendo fazer uma petição. Mas por que ele não sai? Porque no NPJ ele pega um casinho, faz uma petição, acabou, é o É, suficiente. é E não verdade. pode ser assim. E E às não pode vezes ser assim. muda só os dados pessoais, né, professor? E tem o modelo já, e já joga só os dados pessoais e não entende a estrutura mesmo da petição, como o professor Isso menciona. aí. Fica um negócio muito copia e cola, na verdade. Ou Mas, e ô você... Mayara, eu devo advertir que, assim, eu não estou aqui, sabe, responsabilizando nada nem ninguém, não Sim, é isso, sim, tá? claro. É uma É diferente, né, professor? É uma mudança, né? É uma tradição. Sim. Isso é uma tradição, né? Só que essa tradição, diante do cenário econômico hoje que nós temos, né, diante do cenário mercadológico e tecnológico que nós temos, é um modelo que já não mais realiza as Sim. necessidades que nós estamos vivendo no século XXI. Olha só que coisa interessante, Mayara. Se você olha um carro da época original lá do Ford, e olha os carros de hoje, mudaram ou não mudaram? Olha o Demais. 14 bis, olha o 14 bis e olha os Boeings. Mudaram, não mudaram? É. Agora, minha amiga, eu te desafio a ver alguma mudança na sala de aula do passado e na sala de aula de hoje. Nossa, é mesmo, Pega professor. as fotos da sala É, de aula do século XIX e olha para as salas de aula hoje do século XXI. Me diz o que mudou.
Nada. Às vezes nem os móveis, dependendo da Cadeirinhas faculdade histórica. enfileiradas, é isso aí. Cadeirinhas enfileiradas lá, né? E a mesa do professor, o professor entra lá, eu sou protagonista, você fica quietinho, eu vou falando, você só vai É, anotando. é Não, não, verdade. não. Não Isso pode. precisa ser modificado, né? Nas minhas aulas, né? Nos nossos encontros síncronos, eu falo pouco de conteúdo, né? Eu entro para sanar alguma omissão, para Uhum. complementar, porque eu tenho que entender que esse trabalho, né, de busca pela ciência jurídica parte daquele que está fazendo a faculdade de direito, daquele que, na Uhum. verdade, agora está adentrando efetivamente no currículo. Ele vai buscar o conhecimento, né? Eu sou apenas um guia, um orientador. Considerando a Uhum. experiência que eu tenho, eu vou ser um guia para ele, o orientador. Eu não Sim. vou ser o conhecimento dele. Sim. Essa que é a questão. Até porque a gente tem que aproveitar esse campo, né, tão cheio que é a sala de aula, tão heterogêneo que é a sala de aula. Sim. Nós temos que aproveitar a experiência dos alunos, nós temos que aproveitar o contexto social de onde ele está, de onde ele vem e onde ele está inserido. Nós temos que aproveitar o pensamento político dele, nós temos que aproveitar o pensamento religioso e a crença dele, nós temos que aproveitar o aspecto sociocultural dele. Tudo isso tem que ser apresentado e aproveitado dentro do currículo de competências. Aí entra, dentro desse processo de aprendizagem, o trato colaborativo. Muito importante. Percebe? Há uma Uhum. colaboração minha e deles, porque eu cresço com eles e eles crescem também comigo. Muito importante essa Se troca, né, não, professor? Mayara, sabe o que acontece? Só para terminar essa fala aqui, a gente acaba adestrando pessoas. E eu não vejo, e a ciência não é para adestrar. A ciência, na verdade, é para abrir o horizonte intelectual das pessoas. Essa é a Uhum. proposta. Essa é a proposta. É verdade, professor. Nossa, é muito importante isso mesmo. Bom, professor, eu sei que a gente já está agora, falta 3 minutinhos só, o tempo realmente voa por aqui. Eu queria deixar assim, o meu agradecimento novamente, né, para você, pelo seu tempo aí que você dispôs aqui com a gente. Agradecer as pessoas também que acompanharam a gente. Muito obrigada, pessoal, por ter interagido aqui conosco também. Professor, gratidão é o que define o que eu sinto por você, viu? Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, e espero que a gente continue aí trabalhando juntos, tocando projetos juntos e tendo esse convívio mesmo que virtual, né, professor? Deixa aí Vamos, as temos palavras finais muitas. contigo. Obrigado, querida. Temos muitos projetos para tocar, né? Temos muitos. Sim, Daqui a pouco vai sair uma obra aí maravilhosa, tem né? novidades aí, pessoal. Tem Acompanhem. novidades. Tem mais projetos aí, tem muita coisa, né, para a gente fazer pela frente. Mayara, assim, as suas palavras, elas, né, só me geram um sentimento de gratidão também. Eu fico realmente lisonjeado pela oportunidade concedida de poder, pelo menos, explanar, ainda que de forma básica, de forma breve. É claro que tem muito mais a ser explorado quando a gente fala de currículo de competências e metodologias ativas. Tem obras hoje, tá, dentro da seara jurídica, falando de metodologias ativas nos cursos de direito, é algo que a gente pode pensar, tá? É algo que a Uhum. gente pode pensar, trabalhar Sim, isso, né? Entendeu? fica aí nos Né? novos Leva aí projetos, também. com certeza. A gente pode colocar naquela reunião lá, Sim, boa, professor, já gostei. tá? Mas assim, eu que te agradeço, tá? Você é sempre muito gentil, uma pessoa que eu guardo aqui no coração, eu, Carol, minha Ai, um família beijo pra gosta muito de Carol também. você, tá bom? É. A gente também gosta muito da sua família. Um beijo para Obrigadão, você, professor, saúde, muito paz. obrigada. Se cuide, Amém. assim que isso tudo passar, né, você vai vir aqui no Rio de Janeiro e a gente vai se encontrar Sim, pessoalmente. com certeza, professor Ivo. Quero receber vocês aqui em São Paulo também. Tá bom? Com Uma ótima certeza. noite, saúde e paz aí para todo mundo. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau, pessoal. Eu que Tchau, agradeço, tchau. obrigado a todos. Um beijo, saúde, até a Boa próxima, gente. noite.